Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à palestra Desenvolvimento Histórico de alguns ramos da matemática após a descoberta do cálculo diferencial e integral, que será presidida pelo professor Dr. Sérgio Roberto Nobre, este que é professor titular do Departamento de Matemática da Unesp de Rio Claro, membro efetivo da Academia Internacional de História da Ciência, graduado em Matemática pela Unicamp, doutor em História da Matemática pela Universidade de Leipzig e livre docente em História da Matemática pela Unesp. Para lembrar, a lista de presença será passada no chat. Em caso de dúvidas, abriremos um momento ao final da palestra. Passo agora a palavra ao professor palestrante e obrigado à atenção de todos. Bom, boa noite a todos, muito obrigado. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, conversando com colegas que foram alunos lá em Rio Claro, colegas hoje do IBILSE, da nossa Unesp, né? E eu tenho maior satisfação em dizer que na Unesp nós temos cursos de matemática de alto nível. E eu coloco o IBILSE, e claro que eu tenho que colocar Rio Claro também, como desses cursos. É claro, eu, sendo crítico, e vocês sabem que eu fui vice-reitor até há pouco tempo, né? Sendo crítico, eu acho que não precisaria ter tantos cursos de matemática. Essa é a minha crítica, né? Mas a gente tinha que prezar pela qualidade daqueles que estão bem. E é isso, eu parabenizo o pessoal do IBILSE, os ex-colegas, os que já aposentaram, e os nossos colegas que estão aqui participando. E dou boas-vindas aos alunos, né? Aos alunos da Semana de Matemática. Como já foi dito pelo Matheus, minha formação eu sou matemático formado, fiz licenciatura e bacharelado na Unicamp, né? Não concluí o bacharelado, porque quando faltava uma disciplina, eu fui dar aula e aí não terminei o bacharelado, mas eu me formei em licenciatura na Unicamp e, em seguida, eu fui ser professor, né? Eu já era professor durante o curso, mas eu fui ser professor e me apaixonei, né? Me apaixonei por essa profissão que nos oferece tanto e que nos proporciona tantas coisas boas, né? É claro que o professor precisaria ser um pouco melhor valorizado, né? E a gente fala o quão triste é isso da valorização do professor, principalmente numa sociedade como a de hoje. Mas isso foi bem. Entrei na Unesp há 35 anos atrás, como professor no Departamento de Matemática, concluí meu mestrado, depois eu fui fazer o doutorado na Alemanha, e minha vida ficou mais voltada para a história da matemática, que é onde eu atuei todas as minhas pesquisas e fiz tudo que eu fiz em vida acadêmica foi ligado à história da matemática, com um ênfase forte agora, principalmente nos últimos anos, a história da matemática no Brasil. Nós estamos fundamentando a história, nós temos, e vocês sabem disso, vocês que são matemáticos, sabem que nós temos um potencial muito grande em matemática, né? Vocês vão receber alguns conferencistas aqui, e eu dou um destaque, que foi também professor nosso, não sei se foi professor da Luciana, da Andréia, lá em Rio Claro, que é o Marcelo Saia, que vem, acho que na quinta-feira, tá? Ele atua numa área que é uma área ímpar de destaque internacional, que é as singularidades, teoria de singularidades. E a história das singularidades é uma história fantástica, é uma história muito bonita, e o crescimento dela no Brasil, né? Então, aproveitem também o professor Marcelo Sá e todos os outros que estão aí, nós temos que sempre levar em consideração. O Brasil faz matemática de ponta, tanto que o Brasil é medalha Fields, né, na matemática. Então, o pessoal do INPA, com sistemas dinâmicos. Então, o Brasil faz matemática de ponta. Então, nós temos que valorizar isso, e essa é a minha função hoje, como historiador. Analisar como que o Brasil chegou a essa matemática de ponta, né?
Bom, eu vou fazer uma apresentação para vocês. Como é que eu faço? Eu vou colocar aqui, vamos ver se... Matheus, me ajuda, Matheus. Eu vou colocar em tela inteira. Tá? Vou colocar... Eu não sei como fazer, eu vou colocar a apresentação. Professor, se você compartilhar uma única guia, também dá certo. Deixa eu ver, então. Compartilhar. Uma única guia, e aí acho que provavelmente o senhor está com o PDF aberto, isso, né? Eu tô com o PowerPoint aberto. Vai aparecer, nas opções vai aparecer a opçãozinha do PowerPoint do senhor. Então, deixa eu voltar lá, o que você mandou eu fazer. Eu não sei desligar, vou cancelar aqui. Então, eu vou entrar de novo. Uma única guia. Isso. Aí vai aparecer os onde estão abertos, né? E provavelmente vai ter seu PowerPoint aí. Não está meu PowerPoint Eu, aqui. eu acho, Matheus, que a guia é só quando é da internet. É uma janela, aparece, Sérgio? É uma janela. Deixa eu voltar aqui, ó. Desculpa, mas eu vou voltar nisso aqui, que eu acho que isso eu sei fazer. Se for a tela inteira também dá certo, professor. Só não vai aparecer som, se tiver algum som. Mas acredito que não tem, né? Não tem. Então, Apareceu? Apareceu, professor. Legal. Então, agora eu vou aqui nesse lugarzinho. Isso aqui eu vou ocultar. Não, peraí. Não era para ocultar. É só clicar no PowerPoint, professor, que vai voltar a tela de novo. Já sei. Aí. Ei? Isso, professor, Voltou? está aparecendo para a gente. Agora eu coloco ela em cima. Assim tá bom? Isso. Tá legal. Perfeito, professor. Excelente. Vamos começar. Eu estou aqui na 33ª SEMAT, Semana da Matemática, no IBILSE, e eu propus falar um pouco sobre o desenvolvimento histórico de alguns ramos da matemática após a descoberta do cálculo diferencial. Por que eu estou falando isso? Por que eu vou falar sobre... Se eu ocultar isso aqui, será que sai? Ocultei, tá bom. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse para vocês, lá em 2013... eu fiz uma conferência na Semana da Matemática, que foi a 25ª, e eu falei sobre o cálculo diferencial e comentei sobre um pouco da sua história e a discussão sobre o pioneirismo da sua descoberta. Né? Bom, e nesse assunto eu levantei, né, um tema que naquela época era um assunto que eu estava me dedicando, né, a pesquisa, tudo, inclusive com algumas novas descobertas. Isso aqui é um assunto antigo, mas a gente sempre acha coisa nova, né? E eu discuti, né, sobre a prioridade do cálculo diferencial integral, né, e o embate entre Newton e Leibniz, né, e concluí que a comunidade científica considera que ambos chegaram ao cálculo diferencial integral de forma totalmente independente, né? Bom, após Newton e Leibniz, lá no século XVII, XVIII, início do século XVIII, mas final do século XVII, após Newton e Leibniz, a matemática teve um avanço. Os historiadores dizem o seguinte: o século XVII foi um século de criação, né? Quando se criou muitas coisas novas, algumas teorias novas. O século XVIII foi um século de acomodação, onde aquilo que havia sido criado precisava ser acomodado, teoricamente, no ramo da matemática. Tá? O século XIX foi um século novamente de criação, né, com muitas coisas novas. Enquanto que o século XX volta na acomodação, né, para tentar acomodar aquilo que foi criado no século XIX, início do século XX, né? E agora estamos na expectativa do século XXI, né? O que vem de novo por aí em termos de ciência, né? E quando se fala em assuntos teóricos da matemática, vou recordar um pouco os assuntos do cálculo diferencial, né? Que são os conceitos básicos que nós temos, que são funções, limites, derivadas e integrais, né?
As funções são as relações, o par ordenado, né, a localização no plano, né, o famoso plano cartesiano, né, que deveria, numa referência histórica correta, deveria se chamar plano leibniziano, porque quem fez foi Leibniz e não Descartes, mas foi batizado como cartesiano, inclusive com aceitação do próprio Leibniz, né? Outro conceito básico, limites, os conceitos de grandeza, conceitos de grandezas infinitamente pequenas, e o conceito de epsilon e delta, né? Que hoje em dia é o que está norteando todo o assunto ligado ao cálculo diferencial integral, né? São os epsilons e os deltas, né? E outros conceitos básicos, conceitos de derivadas, as curvas e as tangentes, né? As curvas, né? As integrais, as áreas sobre uma curva e os volumes, né? E o que nós temos? Nós temos que alguns conceitos básicos, que são esses, funções, limites, derivadas e integrais, e dentre eles, os 3 primeiros são teóricos, são assuntos totalmente teóricos. O problema prático são as integrais, que é calcular a área, né? O cálculo de área já vem lá dos gregos, do mundo antigo. No entanto, uma formulação para o conhecimento matemático se dá a partir de uma teoria forte, e uma teoria coesa, ela se dá a partir da criação desses pensamentos, que são os pensamentos teóricos ligados à base da matemática. Nesse caso, do cálculo diferencial, as noções de funções, limites e derivadas, que são as bases teóricas. Com isso, nós temos que olhar o que aconteceu logo em seguida no cálculo diferencial, né? Que, claro, o cálculo diferencial ele vai ser uma ferramenta de extrema importância, né? E com isso se dá um rápido desenvolvimento no campo das aplicações da matemática a partir dessa ferramenta. O tratamento matemático para os problemas de astronomia, como problemas de órbita de planetas e cometas, né? O movimento da Lua, da Terra e das luas de Júpiter, as eclipses do Sol e da Lua, e a comprovação de que a Terra é achatada nos polos, tanto que nos anos de 1735 e 1736, alguns grupos viajaram pelo mundo para comprovar essa teoria gravitacional de Newton, né? E a grande pergunta é por que a Terra é achatada nos polos, né? Por que ela é uma esfera achatada nos polos? Então, hoje a gente pode imaginar o seguinte: a Terra é uma esfera no universo, né? Que gira em torno do seu eixo, né? E ela gira. Então, imagina uma bola girando numa velocidade fenomenal como é a Terra. A Terra, na linha do Equador, ela tem um ponto na linha do Equador observado de fora, um ponto adquire uma velocidade acima de 1.100 km por hora. Então, imagina esse ponto e essa esfera girando, e é claro que ela vai comprimir os seus polos, e por isso que ela é achatada. E o Newton fez todos esses estudos, né? Bom, para contar um pouco de história agora, a história desses assuntos, elas vão aparecer a partir das obras publicadas, né? Então, o primeiro livro, um dos primeiros livros específicos sobre o assunto, que é a Análise do Infinito, já foi publicado lá no final do século XVII, 1695, que é um livro do Neuwenti, que é um holandês, né, que publicou em Amsterdã, tá? Outros livros vão aparecer, esse é um pouco mais famoso, né, que é o Analyse des Infiniment Petit, que é o famoso livro do Marquês de L'Hôpital, né, que, na verdade, ele fez junto com Johann Bernoulli, né, o
A história é a seguinte: o Marquês de L'Hôpital era um sábio, na verdade, era um interessado por ciência e um erudito. Mas ele precisava de alguém que fundamentasse as coisas que ele gostaria de fazer. Aí ele contrata os serviços do Bernoulli. Tá? Então, o Bernoulli trabalha para o Marquês de L'Hôpital nesse contrato, com uma cláusula de que tudo que fosse descoberto seria feito em nome dos dois, né? Tanto que nós temos a regra de L'Hôpital, que deveria também ser de Bernoulli, porque foram os dois que fizeram, né, em estudos, tudo, mas esse é o famoso livro do Marquês de L'Hôpital, Analyse des Infiniment Petits. Um outro livro também desse período, 1710, Anfangsgründe der mathematischen Wissenschaften, do Christian Wolff, é um matemático discípulo de Leibniz, né? Estudou na Universidade de Leipzig também, como Leibniz. O Leibniz estudou em Leipzig, mas não trabalhou na universidade. Aliás, ele nunca trabalhou em universidade, trabalhou em fundações depois. Mas o Wolff trabalhou depois na Universidade de Halle. Então, ele é conhecido mais como filósofo e menos como matemático, mas ele tem uma obra matemática muito importante, e uma das obras dele, onde ele já começa a introduzir os assuntos ligados ao cálculo diferencial, está nesse livro, publicado em 1710. Bom, no século XVIII, como eu acabei de dizer, o século de acomodação, o século de incerteza, é que aparece a construção dos métodos infinitésimos. Newton e Leibniz apresentam uma situação teórica importante, eles mostram aquilo, tá? No entanto, o conceito principal precisaria ser aprimorado. E o conceito principal era o conceito de uma grandeza infinitamente pequena. Então, esse conceito é que aparece agora numa discussão. E eu vou apresentar um pouco das discussões que apareceram nesse final do século XVII e início do século XVIII. Então, o que é uma grandeza infinitamente pequena? O Leibniz possui 3 pontos de vista. Primeiro, no sentido físico. Ele fala, eu acrescento, que aqui a grandeza infinitamente pequena não pode ser considerada sob o sentido rigoroso, mas sim com o sentido, como o sentido óptico diz. Os raios de sol vêm de um ponto infinitamente distante e são paralelos. Essa é a concepção inicial do Leibniz. Ele vai aprimorando esse pensamento. Ele fala, a Terra é um ponto no universo. Uma esfera que podemos segurar na mão é um ponto em comparação à Terra. Em comparação a essa esfera, o universo é uma grandeza duplamente infinita. Então, olha só, eu estou começando a comparar coisas físicas para esse conceito de grandeza infinitamente pequena. Um segundo ponto de vista do Leibniz diz o seguinte, deve-se considerar que as pequenas grandezas variáveis, se as tomarmos no sentido popular, não são, de forma alguma, constantes ou determinadas. Elas são muito mais, de modo que podem ser admitidas tão pequenas quanto se quer. Olha só, essa frase é importante. Pode ser admitidas tão pequenas quanto se quer. Em rigor, as grandezas infinitamente pequenas desempenham o mesmo papel. Se algum opositor quiser discordar da veracidade de nossas teses, então o nosso cálculo mostra que o erro é menor que qualquer grandeza concebida, e que essa grandeza é tão pequena quanto se deseja. Olha só, um pensamento um pouco mais rebuscado, né? E um terceiro ponto de vista dele, ele fala o seguinte, então é admissível, a partir de nossas considerações gerais, também o caso onde a ordenada x2 e y2 aproxima-se da ordenada x1 e y1, até que ambas coincidem. É evidente que, nesse caso, o dx é igual a zero e deveria ser desprezível. Ele está falando aqui do famoso triângulo característico, né? O triângulo x2, x1
y2, y1, e vai diminuindo até que e ele vai falar do dx igual a zero. Então, esse é o pensamento do Leibniz. No livro do Bernoulli, L'Hôpital, ele fala o seguinte: uma grandeza que somada ou subtraída de uma grandeza infinitamente pequena não aumentará nem diminuirá. Estou lá em 1696. E ele diz que toda linha curva é composta por infinitas pequenas retas, que por si são infinitamente pequenas. Olha aí o conceito de derivada, né? A tangente e aquelas infinitas pequenas retas que vai compor uma curva, né? Christian Wolff, né? Naquele livro que eu falei, 1710, ele diz o seguinte: uma grandeza infinitamente pequena é aquela que é uma diminuta parte de outra e que não podem ser comparadas. Aí ele dá um exemplo. Imagine que você queira medir a altura de uma montanha e no exato momento da medição, o vento varre um grão de areia de seu topo. A montanha ficaria menor o correspondente ao diâmetro desse grão de areia. No entanto, a medição é feita independentemente se esse grão de areia permanece no topo da montanha ou não. Então, pode-se considerar que um grão de areia é nada em relação a uma grande montanha e que seu tamanho, em relação à altura da montanha, é infinitamente pequeno. Então, olha só os conceitos de infinitésimo que vão aparecendo. Uma contraposição ao que o Wolff faz apareceu lá na Enciclopédia Alemã, em 1733, quando o autor do verbete de cálculo diferencial escreve o seguinte: grandeza infinitamente pequena são aquelas que são menores que qualquer grandeza atribuída e são chamadas elementos diferenciais, né? Aí ele comenta o exemplo da montanha. O exemplo é adequado se for adotado que o infinito não aumenta nem diminui o finito. No entanto, a rigor, a altura da montanha não é infinita em comparação com o grão de areia. Não se pode adotar essa concepção para grandezas infinitamente pequenas. Então, vejam bem, eu estou contando como que alguns autores começaram a ter o pensamento sobre os infinitésimos e, em alguns casos, há controvérsias com relação ao que é feito, né? E por isso que eu digo que é um momento de indecisão ainda, né? Euler, grande Leonardo Euler, em 1753, no livro Instituições de Cálculo Diferencial, ele diz o seguinte: não há dúvidas que toda grandeza pode ser diminuída e também estendida, até que se extingue completamente e desaparece. Mas uma grandeza infinitamente pequena não é nada mais que uma grandeza evanescente. E, portanto, a coisa em si é igual a zero. Isso está em harmonia também com aquela definição de coisas infinitamente pequenas, pela qual essas coisas são ditas menor que qualquer grandeza atribuída. Olha só a frase, de novo, que foi dito lá no passado. Menores que qualquer grandeza atribuída. Certamente, teria que ser nada, pois a menos que seja igual a zero, uma grandeza equivalente poderia ser atribuída a ela, que é contrário à nossa hipótese. Então, Euler já está com um pensamento mais rebuscado. Bolzano, lá no século XIX, já aí, no início do século XIX, no livro, no artigo Binômio que é Leerzahl, Leerzahl, eu esqueci a tradução, é como se fosse um algoritmo, alguma coisa assim, uma regra, né? Ele diz o seguinte: como eu, além da chamada grandeza infinitamente pequena, dedico-me também ao conceito dessa grandeza, que poderá ser menor que toda grandeza dada, ou então de uma grandeza em geral,
que pode se tornar tão pequena quanto se queira. Espero que a diferença entre essas grandezas seja reconhecida. Então, gente, eu passei para vocês, até agora, o pensamento que vai chegar no rigor e na formalização lá no século XIX, com Cauchy e Weierstrass, com o pensamento dos épsilons e delta. Então, vocês veem, por que eu estou fazendo isso? Para mostrar que existem alguns conceitos que não são de fácil concepção. E, portanto, muitas vezes, nós, professores de matemática, nós temos que entender que nem sempre os alunos concebem de forma tranquila alguns conceitos matemáticos de rigor, né? Então, é importante isso. É importante que o professor de matemática saiba que algumas coisas são de difícil compreensão, né? Quando a gente for ensinar cálculo diferencial e falar em épsilon e delta, né? Entendam que alguns alunos e algumas pessoas, assim como as pessoas demoraram alguns séculos para chegar à formalização, têm dificuldade de entender de antemão. Por isso, a paciência do professor em tentar explicar esse assunto que é teórico em matemática, tá? Bom, vou falar sobre mais alguma coisa que são coisas que também diz respeito ao nosso conceito teórico, né? O conceito de função. Como vocês sabem, no curso de cálculo, a gente aprende primeiro funções lá no ensino médio, né? E depois a gente começa com funções, limites, derivadas, integrais, né? Como, na verdade, a ordem cronológica do aparecimento dessas coisas foi diferente. Primeiro apareceram as integrais, né? Depois, os limites e o conceito de função aparecem praticamente juntos, né? Com as derivadas, né? Com esses conceitos de infinidade. Então, conceito de função, o que nós sabemos da história sobre ele? Bom, lá no século XVII, havia emprego de grandezas variáveis, com Viette, com Fermat, com René Descartes. Newton chamava as variáveis de fluentes, né? Desenvolvimento de série de potência, né? Leibniz, em 673, usa o termo relação, né? E em 692 e 94, ele já passa a usar o termo função, né? E os conceitos que o Leibniz também usava, o conceito de constante, de variáveis, de coordenadas, como eu falei para você, as coordenadas que são chamadas de cartesianas agora, e conceito de parâmetros. Jacob Bernoulli, que é irmão do Johann Bernoulli, em 694, ele começa a difundir o termo função. E ele manda uma carta para o Leibniz e diz assim: grandezas que de algum modo são formadas a partir de grandezas constantes e indeterminadas, né? Numa carta ao Leibniz. Século XVIII, Johann Bernoulli dá a definição para o conceito de função. Ele define o seguinte: denomina-se função de uma grandeza variável, a grandeza que, de alguma forma, é composta, no sentido de ser originada, a partir dela. E dá essa notação, essa notação que ele utiliza para a função de x. O Euler, no livro Introductio, lá em 48, agora 30 anos depois do Bernoulli, ele diz: definição de função, uma nova definição. Uma função de uma grandeza variável é uma expressão analítica que, de alguma forma, é composta, no sentido de ser originada, a partir dela, e a partir de números ou grandezas constantes. Ele aprimora aquilo que o Bernoulli havia feito 30 anos antes. Bom, Euler, no livro Introductio, ele define o que é variável. Uma grandeza variável é uma grandeza geral ou indeterminada, que, sem restrições, compreende para si todos os valores determinados. Dessa forma, a grandeza variável compreende todos os números sem restrições. E é o Euler que batiza a notação f de x. É ele que batiza, ele começa a utilizar e é utilizado até hoje. Também no livro, ele dá uma definição sobre continuidade e descontinuidade. Ele diz o seguinte:
Uma curva contínua é aquela que pode ser expressa por uma função simples de x. Se a curva for da natureza de ter várias partes, diferentes funções de x, são necessárias para a sua expressão. Ou seja, após uma parte definida por uma função de x, outra função é requerida para expressar a outra parte. Então, nós chamamos de uma curva descontínua. Isso porque há curvas tais que não podem ser expressas por uma lei constante, mas são formadas por diversas partes contínuas. Olha só o conceito de função do Euler. Então, esse conceito que também demorou alguns 100 anos para se chegar a um formalismo rigoroso em matemática. Né? D'Alembert e Euler discutem o conceito de continuidade. Euler aceita os argumentos de D'Alembert e modifica a sua definição de função posterior à discussão com D'Alembert. Né? Bom, outro tema que surge a partir do cálculo diferencial, que são as equações diferenciais. Né? O que são as equações diferenciais? Nós que hoje dedicamos uma parte dos nossos cursos de formação de professor, formação de matemático, às equações diferenciais, sejam elas as parciais, sejam elas as ordinárias, né? Então, nós dedicamos uma parte grande do nosso curso em disciplinas, né? E muita gente trabalha com equações diferenciais. Então, o início dessa teoria de equações diferenciais, a origem são problemas práticos, problemas de vibrações, de oscilações. Em 93, Leibniz diz o seguinte: equações diferenciais de primeira ordem, e trabalha com o método de separar variáveis. Ele trabalha com essas equações de primeira ordem. Os irmãos Jacob e Johann Bernoulli, eles têm o domínio dos resultados de Leibniz. E Jacob resolve analiticamente o problema do pêndulo do relógio, que é a curva isócrona, que havia sido provado geometricamente por Huygens, que era um relogeiro, né? Johann propõe o problema da braquistócrona, que vai ser resolvido por Leibniz, por Newton, por Jacob e por Johann Bernoulli. Qual que é o problema da braquistócrona? O problema da braquistócrona é descobrir qual é a trajetória de uma partícula que, sujeita a um campo gravitacional constante, sem atrito e com velocidade inicial nula, se desloca entre dois pontos no menor intervalo de tempo, né? Então, esse é o problema da braquistócrona. Qual que é essa curva, né? E isso aqui está representado aí, eu achei isso na internet bonitinho. Se vocês olharem as bolinhas que são lançadas no mesmo tempo, ao mesmo tempo eles percorrem algumas curvas, e a que chega primeiro é a bolinha preta, né? Que é a curva da cicloide, que na verdade é a braquistócrona nossa, né? Então, problema resolvido por Newton, por Leibniz, por Jacob e por Johann Bernoulli. Isso era uma prática boa lá naquele período, que alguém lançava um problema. É claro que quem lançava o problema, às vezes, já tinha a solução, mas queria ver se outros resolviam, né? E aí, as pessoas se colocavam para resolver e resolviam de forma diferente, independente, e chegavam a resultados. Bom, teoria das equações diferenciais. Em 719, Nicolaus I Bernoulli, né, a grande família de Bernoulli, né, faz uma discussão do problema da trajetória ortogonal, utilização de funções de duas variáveis, que Leibniz havia usado, e batiza a equação dy é igual a p dx mais qd alfa como equação diferencial completa. Né? Na década de 30, Euler trabalha com equações diferenciais e funções trigonométricas, veja bem. Nós estamos trabalhando com funções, eu falei para vocês das funções. A trigonometria já existia lá no passado. Aliás, a trigonometria já existia no triângulo na época dos gregos. Ela aparece como uma teoria um pouco mais avançada no século XV e XVI, com regiomontanos, né? E com as tabelas trigonométricas para se calcular alturas, por exemplo, de montanhas, etc. Né? E os ângulos, seno, cosseno, tangente. Agora aparece
as funções trigonométricas, né? Então, nós estamos aqui entrando em assuntos novos, né? Então, funções trigonométricas, Euler trabalha com funções de várias variáveis, introdução das noções de função seno e função cosseno na resolução de equações diferenciais, e resolução de equações diferenciais por meio de funções exponenciais e logarítmicas. Outro assunto. As exponenciais e logaritmos surgem agora como funções, né? Exponencial já existia, logaritmo já existia. Agora aparece como funções, né? Em 35, Daniel Bernoulli, olha só, outro membro da família Bernoulli, em correspondência com Euler, trabalha com problemas da vibração da corda elástica. Em 39, Euler escreve para Johann Bernoulli a resolução da equação de terceira ordem, do tipo A ao cubo, D ao cubo Y, que é igual a Y dx ao cubo, né? Euler completa estudos para a resolução de equações diferenciais lineares de grau n. Trabalha com equações diferenciais homogêneas com coeficientes constantes. D'Alembert trabalha com equações diferenciais parciais no estudo de equações de ondas. E Lagrange, em 777, vai trabalhar no método de variações constantes. Então, olha só, o tempo como vai passando, começa com Leibniz lá no século XVII, nós estamos já no século XVIII, no final do século XVIII, com Lagrange, e aprofundando esse assunto das equações diferenciais. Bom, nesse período, começam a aparecer também as obras, outras obras ligadas àquilo que vai ser chamado a matemática deles, na moderna daquela época, né? Então, livros de análise, né, que é um novo assunto, né? Então, Simpson publica o novo tratado de fluxões, né, que o tratado de fluxões era do Newton, e aí depois ele republica e faz um livro novo. Maclaurin, tratado de fluxões também. Maria Agnesi, eu coloquei em destaque para mostrar aí as mulheres aparecendo na história da matemática, fazendo matemática de grosso calibre, matemática de grande importância, né? A Maria Agnesi é uma das matemáticas que se destacou lá no século XVIII, né? Então, publica um livro, Instituições Analíticas, e o Euler publica 3 livros: Introdução à Análise dos Infinitesimos, Instituições do Cálculo Diferencial, Instituições do Cálculo Integral, né? Então, são os livros que vão aparecendo. Bom, outro assunto que é decorrente do cálculo diferencial, criado por Newton e Leibniz, são as integrais múltiplas. As integrais múltiplas têm um problema prático, que foi exposto por Vincenzo Viviani, que era um discípulo de Galileu, e ele dizia o seguinte: se é possível construir com régua e compasso 4 janelas iguais em uma superfície esférica, ou seja, numa abóboda, de tal modo que a área restante seja igual à área aberta. Eu coloquei aqui a foto do Duomo de Firenze, na Itália, né? E essa é uma abóboda. E a pergunta é possível construir com régua e compasso aqui janelas de tal forma que depois sobre o tamanho da janela seria o tamanho da área restante da abóboda? Essa é a pergunta. E esse é o nome do problema, que foi publicado em 1692 em latim, né? No dia 26, no mesmo ano, Leibniz resolve esse problema no mesmo dia que recebe o problema. Ele resolve, né? Os irmãos Bernoulli e o Marquês de L'Hopital resolvem também este e problemas análogos. Claude Clairaut escreve um trabalho que demonstra que uma superfície pode ser representada por uma equação simples em 3 variáveis, né? Então, você vai crescendo o assunto teórico e vai ganhando novas proporções. Lagrange atua agora com o cálculo de variações, né? Com o cálculo de volumes e áreas de superfície de sólidos, né?
E Euler, não no livro de cálculo, mas ele, no trabalho de 1769, ele desenvolve estudos sobre a integral dupla. Então, só para vocês ganharem um pouco o gostinho, como essa história ela vai se avolumando, né? E por isso que a gente vai ter, no final, aquilo que a gente vai chamar de análise com todos esses assuntos, né? Outro assunto que aparece também aos poucos e vai ganhando força, ganhando teoria, ganhando força teórica, né? Que são as séries infinitas. Eu coloquei aqui uma representação que o Leibniz diz o seguinte: ele diz que ele poderia dar a soma de qualquer série infinita de números, né? Então ele diz o seguinte: a soma da série dos inversos dos números triangulares, ou seja, ele dá uma série 1 mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 10, né? E assim por diante. E aí ele fala, eu vou dividir essa série ao meio de A. Então vai ficar 1 meio, mais 1 sexto, mais 1 dozeavos, mais 1 vinteavos e tudo. E ele fala assim, essa série, comparada com a série B, ele tem a série B, que é 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, que você já deve estar conhecendo que série que é essa. Então, ele tira o número 1 dessa série, que vai ficar 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto. E ele faz a adição desse B menos 1 com 1 meio de A, e ele conclui que B menos 1 mais meio de A é igual a B. E aí, então, ele diz que a soma de A é igual a 2. Né? E, claro, isso o Leibniz fez. Então, vou dizer aqui para vocês que até os grandes matemáticos erram, porque o Leibniz teve um erro gritante aqui, porque ele diz que ele poderia dar a soma de série de qualquer série de números, e ele usa para isso o inverso dos números triangulares. Ele dá o exemplo. Só que o erro dele, ele utiliza a série harmônica como uma série convergente, só que a série harmônica não é convergente. A série harmônica é uma série divergente. Então, esse é um erro dele, né, que ele imaginou que poderia usar, mas não poderia usar porque ele usou uma série convergente, como se fosse convergente, mas ela não é convergente. Né? Bom, ponto de partida para a teoria de séries infinitas, problema das quadraturas, problema de áreas. John Wallis já começa a trabalhar com a quadratura de potências do tipo y é igual a x elevado a n. Né? Em 668 foi o ano decisivo, quando William Broncker, na Inglaterra, ele acha a área de um pedaço da hipérbole, né? X vezes y igual a 1. Tá? James Gregory, na Inglaterra, também acha a quadratura do círculo da hipérbole, né? E onde ele introduz os termos convergência e divergência, convergente e divergente. Né? E Mercator, né? Que é dinamarquês, inglês e francês, porque ele vivia em vários lugares, parece que tinha várias nacionalidades. No livro Logaritmotécnica, ele desenvolve a série LN de 1 mais x. Então, as séries começam a ganhar corpo e começam a ganhar força, até que Newton, no texto de análise por equações de número de termos infinitos, ele estuda séries especiais, trabalha com quadratura, resolução de equações. Ele não possuía uma teoria para convergência, mas o seu instinto matemático diferenciava entre séries com x muito pequeno e séries com x muito grande. Né? Esse método abre espaço para estudos sobre raízes, quadraturas, retificação de curvas, funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Curiosamente, não aparece o desenvolvimento das séries binomiais, né? O famoso binômio de Newton, apesar dele já ter trabalhado nisso. Né? O binômio de Newton hoje, como ele é conhecido, que é A mais x elevado a n, é um erro chamar isso de binômio de Newton, porque
muito antes dele, Girard e outras pessoas, o próprio Pascal, já tinham trabalhado com esse desenvolvimento do A mais X elevado a N, que hoje é chamado de binômio de Newton. O que tem que ser chamado de binômio de Newton mesmo é A mais X elevado a 1 sobre N. Isso que é o binômio de Newton. E não A mais X elevado a N. A mais X elevado a N é simples. Está errado chamar isso de binômio de Newton. Newton é A mais X elevado a 1 sobre N. E na carta, uma das cartas, né, que na disputa com Leibniz, ele descreve como se resolve a integral do logaritmo de N. Né? Então, outro assunto que vai se juntando com os infinitésimos. Então, só para vocês agora terem ideia dos personagens que atuaram, né, depois de Newton e Leibniz, né? A família Bernoulli, que é uma família suíça, né, da cidade de Basel, Johann Bernoulli, Jacob Bernoulli, Nicolaus, que é sobrinho do Johann. Eu vou colocar o Johann como o irmão mais velho, o Jacob, que é irmão do Johann, Nicolaus, que é o sobrinho, Nicolaus II, que é o filho, o Daniel, que é outro filho, Marquês do L'Hôpital, que também tem grande importância, né, como eu já disse, o tratado que ele fez com o Bernoulli, né, e o Euler, né, outro suíço, que depois foi trabalhar em São Petersburgo, na Rússia. Né? Ele foi aluno do Johann Bernoulli, o Euler. D'Alembert, né, francês, Picatti, Vincenzo, italiano, Lagrange, outro francês, italiano, na verdade, mas é francês-italiano, Clairaut, francês, Monge, francês, Legendre, francês, e Laplace, francês. Então, olha só, essa matemática, ela se desloca do mundo. A matemática, ela tem um fortalecimento muito grande na Itália no século XVI, início do século XVII, passa pela Alemanha também no século XVIII, XVII, e depois a França se fortalece com a matemática, e o século XVIII, século XIX, vai ser, sim, um misto entre França, Alemanha e um pouco menos Inglaterra, né? Mas o fortalecimento das pessoas. Esse período vai ser chamado o período das grandes revoluções, né? A Revolução Científica, a Revolução no pensamento filosófico, a Revolução na forma de governo, quando, no ano de 1789, veio a Revolução Francesa, que acaba com o governo dos reis, né? E, inclusive, ele começa o objetivo do Napoleão, e graças ao Napoleão, Dom João vem para o Brasil, fugindo do Napoleão de Portugal, vem para o Brasil, né? Porque o Napoleão queria acabar com os reinados, né? Não acabou com todos, mas deu trabalho para muitos, né? E outra revolução é a Revolução Industrial, né? Quando, na Revolução Industrial, você começa agora a entrar com o período quando o surgimento de grandes empresas, grandes indústrias, e as necessidades que as grandes indústrias têm, no sentido de produção. E, com isso, claro que surgem os problemas sociais com o surgimento da revolução nos pensamentos sobre as relações sociais, e aí eu destaco Marx e Engels, né, quando começa a discutir, teoricamente, as relações sociais. O iluminismo europeu, os personagens que se destacam, que deram o nome para o iluminismo, são John Locke, e o pensamento iluminista europeu é que vai fazer com que essas revoluções aconteçam, né? Então, John Locke na Inglaterra, o Christian Wolff na Alemanha, o Voltaire na França, o Diderot na França, o D'Alembert na França e o Kant na Prússia, né? Prússia, Alemanha no início, depois depois de um certo período, o lugar que ele viveu, que é Königsberg, virou Rússia, né? Mas só para vocês olharem as pessoas que se destacam no iluminismo europeu, nós temos aqui Christian Wolff, D'Alembert e Kant, os três são matemáticos, né? De 6 nomes que eu coloquei, 3 são matemáticos que estão aqui em verde,
né? Então, recomendo quem tiver interesse em conhecer um pouco sobre o iluminismo, o livro do Kant, que se destacou hoje, é uma obra clássica para todos aqueles que estudam filosofia, né? Que é a crítica da razão pura, né? E o Kant tem algumas frases importantes, né? E uma das frases que ele diz é o seguinte: não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. E outra frase importante: é por isso que mandam as crianças à escola, não tanto para que aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que se lhes ordena, de modo que depois não pensem mesmo que têm que pôr em prática as suas ideias. Ou seja, uma forma de controle, né? O Kant já estava falando isso, e é claro que muitos outros autores vão falar sobre esse controle que a escola também ajuda a fazer sobre as pessoas, né? Os nomes importantes da D'Alembert, né? De Diderot e D'Alembert, que foram responsáveis pela grande obra que é a Enciclopédia, né, francesa, que essa é a principal obra do iluminismo europeu, né, que é a grande enciclopédia francesa, né? E com a Revolução Industrial, novas demandas aparecem, as máquinas começam a surgir, né? Começam a se aperfeiçoar e sendo utilizado meio de transporte, surgimento das locomotivas depois, posteriormente. E a alimentação, olha que importante, porque antigamente as pessoas cultivavam para se alimentar. Agora a pessoa está o dia inteiro na fábrica, alguém precisa alimentá-la, né? E aí começa a produção em massa de alimentos, e os alimentos para que possam alimentar os trabalhadores, né? Então, é importante, a ciência que está por trás disso, ela cresce bastante. Quando eu falei em máquinas, o moto contínuo era uma pergunta básica, científica. A pergunta é possível uma máquina se alimentar a si própria? Ou seja, o movimento da máquina alimenta a continuidade do seu movimento? Né? Essa pergunta é uma pergunta clássica que vai ser resolvida posteriormente, né? Não é possível, né? Mas vai ser resolvido posteriormente, né? E a ciência e a produção, as invenções da máquina a vapor, eletricidade, as engenharias, a tecelagem, a mecânica fina e a indústria química, que são os assuntos da Revolução Industrial. A Revolução Francesa, o desenvolvimento científico na Revolução Francesa, surgem as escolas politécnicas, né? Curso acadêmico de engenharia, eles passam a existir a partir de agora, porque antes a engenharia, na verdade, não era um curso. Tanto que em algumas tradicionais universidades ainda europeias, cursos de engenharia são cursos técnicos, não são cursos acadêmicos, né? Portanto, não existe engenharia em algumas universidades tradicionais. O que existe, sim, são escolas de engenharia que estão fora da universidade, né? E uma das coisas importantes da Revolução Francesa foi a implementação do sistema métrico, no sistema de padronização internacional, que o mundo inteiro praticamente aceitou, menos a Inglaterra, que foi acompanhada pelos Estados Unidos, enquanto que no mundo inteiro nós temos o sistema métrico, na Inglaterra continua polegada, léguas e polegadas, né? O desenvolvimento científico no século XVIII e século XIX, na matemática, geometria descritiva, geometria não euclidiana, o rigor na matemática, né? O rigor na análise matemática, a lógica matemática, a teoria da probabilidade, agora ela ganha uma teoria que se fortalece, né? Porque as probabilidades já existiam desde a época do Pascal, né? Com os primeiros estudos de probabilidades. No entanto, ela vai ganhar uma teoria que vai fortalecer essa nova área
da matemática, né? Teoria de equações algébricas, né? São as estruturas com Galois, Abel, Galois, né? E fundamentos da geometria, né? Na física, a mecânica, o eletromagnetismo, a ótica, a termodinâmica, na química, a química orgânica, a química inorgânica, e na biologia, a grande descoberta foi descoberta a célula, né? Que é a estrutura básica da vida animal e vida vegetal, né? Eu vou falar um pouco das geometrias não euclidianas, para não cansar vocês, eu sei que já começa a ficar um pouco cansativo, mas eu vou falar um pouco das geometrias não euclidianas. Bom, toda vez que a gente fala em geometria não euclidiana, nós temos que considerar o quão importante é a famosa geometria euclidiana, porque as outras são as não euclidianas, né? Então, as euclidianas, e claro que as euclidianas têm como base os elementos de Euclides, né? Os elementos que foram... tem toda uma controvérsia sobre a possível existência de Euclides, né? De Alexandria, não se sabe se ele era uma pessoa única, se ele era um grupo, assim como foi no século XX o grupo Bourbaki, né? Então, são várias interpretações, porque não existe nenhum documento que comprova a existência de Euclides, mas existe um livro que é atribuído a ele, mas os originais desse livro nunca foram achados, né? Não existem fragmentos desse livro, mas o que foi feito é um texto grego que foi encontrado no século XVIII e está na Biblioteca do Vaticano, né? Encobriu aqui a figura. E esse texto é que foi achado um texto grego, mas esse não é o original, né? Agora, com base nesse texto, é que foi feito, né? Essa aqui é a parte do texto, né? Com base nesse texto, é que foi feito a tradução, a primeira tradução direto do grego para o português, feito pelo professor Irineu Bicudo, colega nosso do Departamento de Matemática de Rio Claro, né? Unespiano também, como todos nós somos, né? E ele fez a primeira tradução do livro Os Elementos de Euclides, direto do grego para o português. Os portugueses nunca tinham feito isso, né? Existia uma tradução feita do inglês para o português, mas direto do grego para o português foi publicado pela editora da Unesp, 2009, se eu não me engano, tá? Então, aqui, o grande problema, um dos problemas clássicos, básicos, que se encontra nos elementos, é o famoso teorema de Pitágoras, né, que depois vai ser chamado de Pitágoras. Euclides não chama esse teorema de Pitágoras, depois vai ser chamado de teorema de Pitágoras, e a forma como ele demonstra o famoso teorema de Pitágoras, né? Mas o problema maior mesmo, que muitas coisas do livro foram aceitas pela comunidade de pensadores que vieram posterior, mas o problema que ficou foi o famoso quinto postulado, né? Que diz o seguinte, que se uma reta, cortando duas retas, faz os ângulos interiores de um mesmo lado menores que dois ângulos retos, as duas retas, se prolongadas indefinidamente, se encontram desse lado em que os ângulos são menores que dois ângulos retos. Então, esse é o problema do quinto postulado. E esse problema entra para a história, porque no plano, tudo bem, ele funciona, mas no espaço e em superfícies, né? E aí, eu vou contar um pouco sobre aquilo que eu comecei a contar lá na história do Newton e do Leibniz, que o Newton tem uma frase célebre que ele fala que se eu enxerguei onde enxerguei, é porque eu subi em ombros de gigantes, né? E aí os ombros de gigantes foram as pessoas que foram acumulando pensamento, acumulando discussão. E os gigantes quem são? Sacchieri, né? Que vai começar a discutir o quinto postulado e um pouco da geometria euclidiana, italiano, matemático italiano. Outros gigantes, Lambert, francês, Legendre, francês, John Wallis, inglês,
Playfair, escocês, né? São outros gigantes que esses vão abrir caminhos para aquilo que nós vamos vão ser chamados posteriormente de geometrias não euclidianas, né? Mas importante mesmo são as contribuições de Gauss, Lobachevsky e Bolyai para o nascimento das geometrias não euclidianas, né? Então, quem foi Gauss? Gauss nasceu em 777, morreu em 855, alemão, né? Faleceu em Göttingen. Em 799, sobre o assunto de geometria euclidiana, porque ele atua em diferentes áreas na matemática, né? Em 99, ele escreve uma carta a Wolfgang Farkas Bolyai, que é pai do Janusz Bolyai, onde expressou que não podia deduzir o quinto postulado a partir dos outros postulados euclidianos. Sendo assim, começou a prestar cuidado com a existência de geometrias sem este postulado que seriam aplicáveis. A partir de 813, ele trabalhou em uma nova geometria que inicialmente a chamou de anti-euclidiana e depois a chamou de astral e, por fim, de não euclidiana. Em 801, ele publicou o seu famoso livro Disquisitiones, um tratado que marca o início da moderna teoria de números. Em 827, publica o texto Disquisições Gerais acerca de superfícies curvas. Ele trabalha com geodésia e construção de mapas, tratamento definitivo da geometria diferencial de superfícies em espaços de 3 dimensões, formulação do conceito de uma superfície como um espaço em si mesmo. Posteriormente, isso vai ser aprofundado por Riemann. E na geometria de Gauss, a soma dos ângulos de um triângulo é menor que 180, no entanto, a soma aumenta conforme diminui a área do triângulo. E tende a 180 quando a área tende a zero. Essa é a geometria de Gauss. Bom, algumas coisas sobre o Gauss, né? A figura do Gauss, a geodesia, os panos. O Gauss virou nota de 10 marcos na Alemanha, hoje não existe mais essa nota, agora é o euro, né? Outro nome, Bolyai, é filho de um professor de matemática húngaro que foi amigo de Gauss. Seu pai trabalhou a maior parte de sua vida tentando demonstrar o postulado das paralelas. Quando soube que seu filho estava trabalhando com aquilo, disse: pelo amor de Deus, eu te peço para esquecer isso. Tema a isso como as paixões, pois da mesma forma que elas, isso pode te absorver todo o tempo e privar-te da saúde, da paz de espírito e da felicidade. Mesmo assim, em 1832, 33, ele publica o texto A Ciência Absoluta do Espaço, como apêndice de um livro do pai, né? Esse foi o Bolyai. Então, Bolyai também, alguns selos sobre ele. E o terceiro nome, Nikolai Lobachevsky. Aos 21 anos de idade, ele assumiu o posto de professor na Universidade de Kazan, onde chegou a ser reitor em 1827. Em 1826, ele apresentou no Departamento de Física e Matemática da Universidade de Kazan um trabalho sobre uma nova geometria, mas esse trabalho se perdeu. Nesse texto estavam suas primeiras ideias sobre a geometria hiperbólica. Em 1829, um trabalho sobre geometria não euclidiana encaminhado para a Academia de São Petersburgo, que foi recusado por Ostrogradsky, mas foi publicado em Kazan. Em 1829 e 30, ele publica no jornal Für Mathematik trabalhos referentes ao assunto. Esse jornal é alemão. Em 1837, ele trabalha um artigo sobre geometria imaginária. Em 1845, ele publica em Berlim um texto sobre teoria de paralelas, de linhas paralelas. Em 1870, ele ministrou um curso sobre geometria de Weierstrass, ministrou um curso sobre a teoria de Lobachevsky, que foi um dos seus alunos, e um dos seus alunos era o Felix Klein, né?
Bom, aqui também agora estão algumas coisas do Lobachevsky, né? Escrito em alemão também, né? Alguns textos dele, tá? E eu queria finalizar contando o seguinte. Esse senhor, chamado Abraham Kästner, que foi professor da Universidade de Göttingen a partir de 1756. O jovem Gauss foi seu aluno. Bolyai, pai de Janus, também frequentou a Universidade de Göttingen e teve muito contato com Kästner. E o terceiro aluno de Kästner foi Bartels, que foi professor de Lobachevsky. E aí, eu quero mostrar para vocês a importância do professor, né? Pode ser que esse professor é que tenha libertado esse desejo de buscar a geometria neoclidiana nos três. É uma coisa muito forte essa ligação de um único professor com... Vixe, apareceu um negócio aqui que eu não quero no meu celular. O único professor ter contato com as três pessoas que criaram a geometria euclidiana, e com isso eu termino falando da importância do professor para abrir espaços e dar asas para os alunos voarem. Com isso, eu peço desculpas pelo tempo e agradeço muitíssimo. Obrigado. Boa noite, eu sou Ana Maria. Obrigado, professor Sérgio, pela palestra. Agradeço em nome de todos os alunos. Agora, abriremos para as dúvidas. Se alguém tem alguma pergunta para o professor Sérgio, pode levantar a mãozinha, ou abrir o microfone, perguntar, ou escrever no chat que a gente passa a pergunta para ele responder. Pode começar. Pode fazer pergunta, pessoal. Pode falar, Evelyn. Bom, eu queria agradecer e parabenizar o professor Sérgio pela palestra maravilhosa, pela aula de história. A gente fica até encantado de ouvi-lo falar. Muito obrigada, professor, e parabéns mais uma vez pela excelente palestra. Obrigado, Evelyn. De fato, foi muito corrido, né? Cuidado de vocês, eu vi um monte de coisa às vezes. Bom, agora é chegar em casa e olhar assim, não, uma coisa aí, uma coisa aqui, não, mas o recado é que os conceitos, os conteúdos não saíram do nada. Alguns demoraram anos, então nós, professores, vocês, alunos que vão ser professores, pensem nisso, né? Pensem nisso quando for querer ensinar, achar uma coisa que para vocês é de fácil compreensão, que para os seus alunos, às vezes, nem sempre são, assim como não foi na história, né? Esse é o recado. Eu posso sim disponibilizar, eu mando para a Andrea. Pode ser? O slide. Eu tenho um e-mail dela, eu já passo, daqui a pouco eu mando para a Andrea. O André pode falar, se tiver alguma dúvida. Professor, primeiramente, muito obrigado. Foi um imenso prazer ter participado desse encontro com o senhor, dessa palestra. E seria muito interessante que o curso que o senhor dá, que o senhor ministra, né, que é a História da Matemática, fosse realmente a primeira disciplina a ser fornecida, acho que em um curso tanto de licenciatura quanto de bacharelado. Vendo o senhor hoje apresentando, se isso fosse apresentado no início do curso, a nossa visão como aluno, ela se abriria muito mais para todos os outros campos que existem dentro da matemática. Porque o senhor, em pouco tempo, conseguiu abrir um leque de tudo que é ministrado em 4, 5 anos de curso. E isso que o senhor resumiu o máximo que o senhor pôde. Imagina se fosse dado um curso num período de um semestre. Então, assim, eu não sou do IBILS, né? Eu sou da Unesp Presidente Prudente,
mas eu acredito, aqui tem História e Filosofia da Matemática, no segundo ano, mas é lamentável que alguns cursos não tenham essa disciplina que é tão importante. Se fosse apresentada da forma que o senhor apresentou, fantástico. O senhor está de parabéns. Muito obrigado pela oportunidade de ter conhecido o senhor. Muito obrigado mesmo. Obrigado, André. Uma grande satisfação. Abraço nos colegas lá de Prudente, colegas matemáticos lá. O Marcelo, que foi diretor, que eu conheço mais. O Messias? É o Messias, né? O meu e-mail é sergio.nobre@unesp.br. Alguém perguntou aí, né? sergio.nobre@unesp.br. Agora que padronizou o e-mail da Unesp, virou assim. O Pedro Henrique está parabenizando o senhor pelo seu trabalho, que ele acha sensacional, e essa parte da história da matemática. Ele acha que saber como esses caras descobriram as pesquisas e saber os ombros dos gigantes. Então ele está elogiando aqui a forma que aconteceu a matemática. Obrigado. É isso mesmo. Eu acho que o Newton foi muito humilde quando ele fala que se ele enxergou onde ele enxergou, é porque ele subiu de fato em ombros de gigantes, porque não chegava do nada. E a gente que trabalha com história, a gente sempre fala isso. O cálculo diferencial integral aconteceu no momento na Europa, não teria acontecido na América, não teria acontecido na Ásia, porque era ali aquele momento, né? O momento era ali, tá? Então, não teria acontecido da forma, porque ali era a Europa que estava em ebulição social, científica e de um monte de coisa nova. E aí, sim, as pessoas estavam produzindo, muitos saíram da história. A gente que trabalha com história, a gente vê que muitos nomes de importância na história, eles foram perdendo força com o passar do tempo, e aí eles passam a ser esquecidos pela história. Por isso que a gente tem que resgatar tudo isso. A gente não pode nunca deixar esse resgate histórico, né? Porque senão, se eu for falar de alguns assuntos, por exemplo, eu falo só dos principais, né? Eu vou falar das estruturas algébricas, eu falo do Galois, né? Mas o que veio por trás do Galois também foi importante, né? Então é isso que a gente tem que estar sempre lembrando, por isso que a história é importante. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém tem dúvida, pessoal? Não quer saber mais nada? O Eduardo está agradecendo, elogiando a palestra, né? Pelas dicas, avisos, e que sente falta da disciplina de história no nosso curso. Pedro Henrique também. Tem uma tia que é doutora em história, e ele vai conversar com ela sobre sua apresentação, professor. Legal, legal. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Um elogio? Pode falar, Ricardo. Grande Ricardo. Boa noite, professor, tudo bem? Oi, tudo bem, Ricardo? Tudo tranquilo. Professor, parabéns pela palestra. Mais uma vez, um grande prazer, uma grande honra estar aqui, poder participar da CEMAT e poder aí apreciar uma das suas excelentes palestras. A minha pergunta, professor, é no sentido... me parece, né, que grande parte dos saltos qualitativos, eu vou chamar assim, para o conhecimento matemático mesmo, né, se dá muitas vezes em uma dimensão simbólica, né, quando uma nova notação é elaborada por um matemático, né,
E a partir disso ele consegue desenvolver, elaborar mais desdobramentos de uma regra e de uma teoria de maneira geral, né? Se a gente for ver, tem um exemplo bastante importante deste parte do contexto que você mencionou, que é quando o Leibniz vai e cria o símbolo de integral, né? A partir de ideias do Cavalieri, por exemplo. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, sobre essa relevância da elaboração de notações e simbologias. Olha, é um assunto que ele é muito estudado, inclusive existe um livro específico sobre a história dos conceitos dos símbolos matemáticos, né? Porque uma coisa é você ter uma ideia, você ter um conceito teórico. Outra coisa é você tratar aquele conceito sob o ponto de vista de um símbolo que ele vai ser compreendido em qualquer lugar, porque fazer matemática no Japão é a mesma coisa que fazer matemática na Europa e no Brasil, porque os símbolos são os mesmos, né? Então, olha a importância. Embora o Japão tenha uma língua totalmente diferente da nossa, tem uma forma de expressão de escrita diferente, mas os símbolos são os mesmos. Então, isso é de extrema importância. Você conseguir chegar a um símbolo que consegue, pelo menos, denotar aquilo que, de fato, é o que você quer, é uma das coisas boas da matemática. Por isso que existem pessoas que estudaram somente os símbolos, né? Por exemplo, o símbolo 0 é um símbolo. O número é um símbolo, né? O que representa? Todo mundo conhece aquilo que representa. Agora, a expressão do que representa aquele símbolo, é muito forte, porque é um símbolo. Então, o simbolismo dentro da matemática, Ricardo, é um assunto profundo, né? E, claro, não sei se eu estou me expressando bem, mas eu estou querendo dizer para você, o símbolo é importante. Você está destacando a importância do símbolo quando você fala do Newton, do Leibniz, que destaca o que os outros fizeram anteriormente, e ele destaca o símbolo e coloca aquela soma, aquele S espichado para virar integral, né? Então, esse símbolo ficou, né? Que representa a soma. Então, importante isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado, professor. Pode fazer pergunta, Rafael. O professor Ricardo falou da notação de integral, mas o que me veio uma dúvida na cabeça foi em relação à notação da operação de diferenciação, né? Porque é dito para a gente que aquela linha, né, é a notação de Leibniz. Mas, vendo pela informação da palestra, hoje a gente vê que quem introduziu a notação do f de x foi o Euler, né? É isso? É isso, é. E Euler, ele vem historicamente depois de Leibniz. Então, provavelmente, quando a gente fala essa notação de Leibniz, não deve ser de Leibniz, deve ser de outro alguém também, assim como o Newton. O professor citou aí do binômio de Newton, que na verdade era para ser o 1 por n, né? Eu queria confirmar essa informação. A notação de Leibniz, que a gente fala que é de Leibniz, é dele mesmo ou é de outro? Não, essa notação do S, né? O S espichado, é o Leibniz que chama, tá? É o Leibniz mesmo. Inclusive, tem um texto dele, né, que foi descoberto muito tempo depois, quando teve a briga entre o Newton e o Leibniz sobre a prioridade do cálculo. Depois de muitos anos, foi descoberto o manuscrito do Leibniz, onde ele fala isso. E ele usa esse S espichado como sendo a soma. E ele usa o D do dx como sendo a diferença. Ele usa isso, tá? Para o diferencial, né? No caso do diferencial. Então, é o Leibniz que faz isso. Anterior não tinha isso, porque também não tinha o cálculo.
né? O Leibniz é o D, então. Também. A linha, então, no caso... Não, mas o Newton, ele coloca um pontinho em cima. Um pontinho derivado da primeira, 2 pontinhos derivado da segunda. Essa é a diferença do Newton com Leibniz. Tá? Agora, a linha, eu não sei se foi o Leibniz. A linha D, 2 linhas, não sei. Isso eu não tenho certeza. Mas o D, com certeza, é ele. Uhum. Muito obrigado. Pode falar, Vanderlei. Professor Vanderlei Urita, que grande satisfação. Nossa, agora eu fiquei super orgulhoso de estar aqui com o professor Vanderlei. Professor Sérgio, muito bom ouvir o senhor de novo. Foi muito boa a palestra, como sempre. Eu fiquei com uma curiosidade, que é o seguinte, né? A gente sabe que na história, quem conta a história são os vencedores. Bom, na matemática também eu queria saber se também são os vencedores. Por exemplo, não é incomum a gente ver que aparece o nome de um russo, por exemplo, num teorema que era só de um inglês, de um francês, de um norte-americano, do alemão. E na minha área de sistemas dinâmicos, de vez em quando aparece também o nome de um chinês também, porque se sabe que depois se descobre. E como os ocidentais não sabem ler os caracteres chineses, então às vezes nem se dá conta do protagonismo deles. Então, essa pergunta, será que a gente vai ver, por exemplo, que alguma teoria também nasceu ao mesmo tempo lá na África, na Ásia, em outras partes? Com certeza, viu, Vanderlei? Com certeza. Hoje em dia, existem grupos que estão estudando isso. Com relação a Japão e China, o professor Dauben, Joseph Dauben, que é norte-americano, ele esteve no Brasil há pouco tempo aqui com a gente e tudo. Esse grupo começa a olhar que muita coisa que é tido como europeu, a China tinha feito antes, o Japão tinha feito antes, muitos povos orientais tinham feito antes. Então, tem coisa que tem que mudar. Por exemplo, o Triângulo de Pascal. Os chineses fizeram 300 anos antes o Triângulo de Pascal do que o Pascal, né? Por que é chamado de Triângulo de Pascal e não o nome chinês que poderia ser atribuído, né? Então, os indianos também, tem muitas coisas. Muito mesmo. Então, existem grupos internacionais que estão hoje tentando reescrever. Eu sempre falo, um livro de história da matemática, história em geral, mas história da matemática, ele, quanto mais moderno, ele é melhor. Porque o autor que escreve um livro moderno, ele está atualizado naquilo que saiu em termos de pesquisa naquele momento. Então, se você pega um livro, a gente estava falando do Higino aqui, que traduziu o livro do Ives, né? O livro do Ives, quando ele foi traduzido, eu fui na Unicamp, eu fui na editora da Unicamp e falei, gente, nós temos um livro muito melhor para ser traduzido do que o livro do Ives, que é da década de 50 do século passado, na verdade, né? Tem mais de 50 anos esse livro. Nós temos um livro que poderia ser traduzido hoje, que foi recém-publicado, mas eles contrataram o Higino para traduzir o livro do Ives, né? Que é bom também, é bom, né? Mas a gente tem que ter um livro melhor. E nesses livros novos, que saem nos artigos científicos, se descobre coisas que antigamente se falava e hoje deixa de se falar, né? Nomes de pessoas que deixam de existir. Por exemplo, a sequência de Cauchy, os portugueses descobriram que o Anastácio da Cunha, um português, né? Ele trabalhou as sequências de Cauchy muito antes do Cauchy, só que é chamado de sequência de Cauchy, não é chamado de sequência de Anastácio, né? Então, é isso, viu, Vanderlei? É um pouco isso, mas é uma coisa de continuar a estudar e continuar a buscar. E, principalmente, você falou dos caracteres chineses, caracteres japoneses, que poucos europeus conhecem, né? Então, eles não conseguem entender tudo isso, né? Então, é um pouco isso mesmo, Vanderlei. Obrigado, Sérgio.
Obrigado a você, Bruno. Uma honra ter você aqui assistindo. Obrigado. Um prazer. Obrigado pela palestra. Obrigado. Professor, ó, o Jean Christopher, o Sebastião, o Rafael está parabenizando e elogiando a sua palestra. Obrigado. Tem a Sabrina também. Pessoal, se alguém que tiver mais alguma dúvida, essa é a hora. Pode fazer, Luiz Antônio. Bom, uma boa noite a todos. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite. O que o professor falou, assim, me deixou tão cheio de vontade de pegar, procurar, estudar. Eu sempre gostei de história e de matemática. E o que o professor falou hoje só me deu mais vontade ainda de aprofundar. Eu agradeço muito que o senhor mostrou hoje. É uma vontade cada dia mais de melhorar, de aumentar o conhecimento e de um dia poder chegar no nível do professor, no nível de um estudioso, de uma pessoa assim, de um renome muito grande aqui na matemática. E que essas pessoas que transformaram a história, que fizeram a história da matemática, da filosofia, de tudo, assim, é tão incrível você ver como foi esse caminho, essa vontade que eles tiveram, e isso só me deixa com mais vontade de estudar matemática. Tudo que o senhor mostrou hoje só me deu mais vontade ainda de continuar nesse caminho que hoje eu tenho para trilhar, que ainda estou no primeiro ano, comecei agora, então é um caminho longo, e espero, assim, nesse exemplo que o professor deu, nesse pouco que o professor mostrou, de poder buscar mais e mais crescer. Muito obrigado, tá, professor? Sou eu que agradeço, Luiz Antônio. Sucesso para você. Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato que nós conversamos. Ok, professor. Obrigadão. Pessoal, a gente vai encerrar. Agora eu gostaria que quem puder ligar a câmera, o microfone, para a gente dar uma salva de palmas para o professor Sérgio Roberto Nobre. Obrigado, professor. Obrigado a todos que participaram. E que tenham uma boa noite. Por hoje a gente vai encerrar, mas amanhã a gente continua com palestras, minicursos. Estão todos convidados a participar. Os links já foram enviados, tá, gente? Tá, eu agradeço a todos. Um grande abraço a todos, uma grande satisfação estar por aqui, né, e estar com vocês, conversando, trocando ideia. Abraço aos conhecidos, Ricardo, Andréia, Luciana, né, que a gente, a Flávia, as pessoas que a gente já conhece de algum tempo, né? Então, abraço a todos vocês. Estou mandando para a Andréia a conferência que eu acabei de apresentar, tá bom? Eu mando para ela e depois ela repassa para vocês, tá? Um grande abraço, me despeço e fiquem à vontade. E-mail é sergio.nobre@unesp.br. Fiquem à vontade. Um abraço, hein? Muito obrigada, professor. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigada, Serginho. Boa noite, pessoal. Tchau.